O CDI está roubando seu dinheiro todos os dias e você nem percebe. Se você tem qualquer investimento de renda fixa como CDB, LCI, LCA ou até mesmo está pensando em sair da poupança, nos próximos 10 minutos você vai entender por que 98% dos brasileiros perdem dinheiro por não saber como essa taxa funciona na prática. Bem-vindo ao canal! E hoje eu vou te ensinar tudo sobre CDI de uma forma tão simples que até uma criança consegue entender, usando exemplos bobos do cotidiano que vão fazer você nunca mais ser enganado pelos bancos quando eles oferecem investimentos dizendo que rendem 110% do CDI, porque a maioria das pessoas pensa que isso é bom sem nem saber o que significa. E no final, acabam ganhando menos dinheiro do que poderiam ganhar com escolhas mais inteligentes. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que é um nome chique para algo super simples. Imagine que você tem dois amigos, o João, que tem muito dinheiro sobrando, e a Maria, que precisa de dinheiro emprestado até amanhã. O João empresta para a Maria com a promessa de que ela vai devolver com juros no dia seguinte. Essa operação entre eles seria como um CDI. Só que em vez de amigos, estamos falando dos bancos brasileiros fazendo isso entre eles milhares de vezes por dia. Todo dia os bancos emprestam e pedem dinheiro emprestado uns dos outros para fechar as contas e cumprir as exigências do Banco Central. O juro médio dessas operações é exatamente o que chamamos de taxa CDI. Então, quando você vê que um CDB rende 100% do CDI, significa que seu dinheiro vai render a mesma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles, que normalmente fica muito próximo da taxa Selic, que já expliquei em outros vídeos. Agora vou te explicar com um exemplo bobo por que entender CDI pode te fazer ganhar milhares de reais extras por ano. Imagine que você tem 10 mil reais para investir e vai no seu banco. O gerente te oferece 3 opções: um CDB pagando 80% do CDI, outro pagando 100% do CDI e outro pagando 110% do CDI. Qual você escolheria? A maioria das pessoas escolhe o 110% achando que é melhor. Mas deixa eu te contar o que eles não falam. O primeiro tem liquidez diária, o segundo tem prazo de 1 ano e o terceiro tem prazo de 5 anos. Ou seja, para ganhar os 10% extras, você fica 5 anos sem poder mexer no dinheiro. E se precisar resgatar antes, perde toda a rentabilidade. Então, na prática, o que parecia melhor pode ser a pior opção, dependendo da sua necessidade de liquidez. Vamos fazer as contas na prática para você entender como o CDI afeta seu dinheiro. Supondo que o CDI está em 12% ao ano, que é um valor próximo do que tivemos em 2023, se você investir 10 mil reais num CDB de 100% do CDI por 1 ano, vai receber aproximadamente R$ 1.200 de juros brutos, descontando o imposto de renda de 17,5% para aplicações entre 1 e 2 anos. Sobram R$ 990 líquidos, ou seja, seus 10 mil se transformaram em R$ 10.990. Agora compare com a poupança que rende 70% da Selic quando ela está acima de 8,5%. Com Selic em 12%, a poupança renderia 8,4% ao ano, ou R$ 840 no mesmo período, sem desconto de imposto, porque poupança é isenta. Então você ganharia R$ 150 a mais no CDB, que pode parecer pouco, mas multiplica isso por R$ 100 mil e são R$ 1.500 de diferença por ano. Então vamos direto ao ponto do primeiro segredo que os bancos não querem que você saiba sobre CDI. Eles sempre oferecem percentuais diferentes do CDI, dependendo do valor que você vai investir, do prazo, e principalmente de quanto dinheiro você já tem no banco. Um cliente que tem 50 mil reais na conta consegue CDB de 120% do CDI, enquanto quem tem 5 mil consegue apenas 90% do CDI. Isso significa que os ricos ficam mais ricos porque têm acesso a melhores taxas. Mas existe uma forma de driblar isso. Você pode usar corretoras de investimento que negociam CDBs de vários bancos e conseguem taxas melhores mesmo para valores menores. A Carla, uma professora de Salvador, descobriu isso e migrou seus 20 mil reais de um CDB do banco tradicional, que pagava 85% do CDI, para um CDB de um banco digital através de corretora que paga 115% do CDI. A diferença no rendimento anual foi de mais de R$ 700, só por entender como funciona essa negociação. O segundo segredo é que existe uma diferença entre CDI e DI que confunde muita gente. CDI é o nome do título que os bancos negociam entre eles,
DI é a taxa média dessas negociações. Quando um banco fala que o investimento rende 100% do CDI, na verdade está falando 100% do DI, que é a taxa, não do título. Isso pode parecer besteira, mas faz diferença na hora de comparar investimentos e entender exatamente quanto você vai ganhar. Além disso, o CDI muda todos os dias, mesmo que pouco. Então, um investimento que promete 100% do CDI vai ter rendimentos ligeiramente diferentes a cada dia. Diferente de um investimento prefixado que promete 10% ao ano fixos, independente do que acontecer com o mercado. Certo, agora que você já entendeu o básico, vou te contar sobre o terceiro segredo que pode te fazer ganhar muito mais dinheiro. Nem todo investimento que usa CDI como referência é igual. Existem CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e cada um tem regras tributárias diferentes mesmo pagando o mesmo percentual do CDI. Por exemplo, um CDB e uma LCI pagando 90% do CDI, aparentemente a LCI é pior porque paga menos. Mas como LCI é isenta de imposto de renda e CDB paga até 22,5% dependendo do prazo, no final das contas, a LCI pode render mais dinheiro líquido para você. Vou te mostrar na prática. Com CDI em 12% ao ano, um CDB pagando 90% renderia 10,8% brutos, descontando 22,5% de imposto para aplicações até 6 meses, sobrariam 8,40% líquidos, enquanto uma LCI pagando 85% do CDI renderia 10,2% líquidos sem desconto. Então a LCI seria melhor mesmo pagando percentual menor. E aí que entra o quarto segredo que pode revolucionar sua forma de investir. Você pode usar a variação do CDI para timing de entrada e saída dos investimentos. Quando o CDI está subindo rapidamente porque a economia está aquecida e a inflação alta, é melhor escolher investimentos pós-fixados que acompanham essa subida. Quando o CDI está caindo porque a economia está desacelerando, é melhor travar taxas altas em investimentos prefixados antes que o CDI caia mais ainda. O Marcos, um contador de Brasília, fez exatamente isso em 2021. Quando percebeu que o CDI ia subir de 2% para mais de 10% ao longo do ano, vendeu todos os investimentos prefixados com taxas baixas e migrou para pós-fixados. No final do ano tinha ganhado 40% a mais do que se tivesse ficado parado, só por entender o timing do CDI. Talvez você pense que isso é muito complicado, mas deixa eu te ensinar o quinto segredo que simplifica tudo. Existe uma regra prática para saber se um investimento baseado em CDI vale a pena. Compare sempre o percentual oferecido com 3 referências. Primeiro com a poupança, que é o piso mínimo. Segundo com o Tesouro Selic, que é o benchmark mais seguro. E terceiro com outros investimentos da mesma classe de risco e prazo. Se o investimento não superar essas 3 referências considerando impostos e liquidez, não vale a pena. Por exemplo, se te oferecem um CDB de 2 anos pagando 80% do CDI, você pega o CDI atual, que é 12%, multiplica por 80%, que dá 9,6% brutos, desconta 17,5% de imposto, que dá 7,90% líquidos, compara com poupança, que daria 8,40%, e percebe que o CDB é pior que poupança, então obviamente não vale a pena. Por isso, antes de tentar qualquer investimento baseado em CDI, você precisa entender o sexto segredo, que é a diferença entre CDI acumulado e CDI projetado. Quando o banco te mostra a rentabilidade de um investimento, ele pode estar usando o CDI dos últimos 12 meses, que é histórico, ou uma projeção do CDI para os próximos 12 meses, que pode estar completamente errada. Sempre pergunte qual CDI eles estão usando no cálculo e faça suas próprias contas com cenários diferentes. A Rita, uma enfermeira do Rio de Janeiro, caiu nessa pegadinha. O banco mostrou rentabilidade de 15% ao ano, baseada no CDI dos últimos meses quando estava alto. Mas durante o período dela investida, o CDI caiu para 6% e ela ganhou muito menos do que esperava. Depois disso, ela sempre faz simulações com CDI baixo, médio e alto para não ter surpresas desagradáveis. O sétimo segredo é que você pode usar CDI como termômetro para a diversificação da carteira. Quando o CDI está muito alto, tipo acima de 10%, faz sentido ter mais dinheiro em renda fixa porque está rendendo bem com baixo risco. Quando o CDI está muito baixo, tipo abaixo de 5%, faz mais sentido buscar alternativas como ações, fundos imobiliários
ou até mesmo investir em educação e negócios próprios que podem render muito mais. Não existe número mágico, mas uma boa regra é ter no mínimo 20% em renda fixa, independente do CDI, para reserva de emergência, e o restante distribuir de acordo com o cenário. Se CDI alto, mais renda fixa; se CDI baixo, mais renda variável e outras alternativas de investimento. Agora vou te revelar o 8º segredo que pouquíssimas pessoas sabem. O CDI não é igual em todos os dias úteis. Normalmente ele fica mais alto nas sextas-feiras e vésperas de feriado, porque os bancos precisam de mais dinheiro para passar o fim de semana ou o feriado prolongado, e fica mais baixo nas segundas-feiras quando há mais dinheiro disponível no sistema. Isso pode parecer detalhe, mas para quem investe valores altos, pode representar diferenças significativas de rendimento ao longo do ano. Além disso, o CDI costuma ficar mais volátil em períodos de crise econômica ou incerteza política, porque os bancos ficam mais cautelosos para emprestar dinheiro uns aos outros. Nesses momentos, investimentos muito longos podem ser arriscados, porque você pode perder oportunidades melhores que surgem quando o mercado se normaliza. Deixa eu te contar sobre o 9º segredo que pode te salvar de prejuízos enormes. Nem todo banco que oferece CDB com percentual alto do CDI é confiável. Alguns bancos pequenos oferecem taxas muito acima do mercado porque estão desesperados por captação de recursos. Isso pode ser sinal de problemas financeiros. Sempre verifique se o banco é sólido e se o investimento está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, que protege até R$ 250 mil por CPF por instituição. O Fernando, um engenheiro de São Paulo, aprendeu isso da pior forma. Investiu R$ 50 mil num CDB que pagava 150% do CDI, quando o mercado pagava no máximo 120%. 6 meses depois, o banco quebrou e ele perdeu tudo que passava da cobertura do FGC. Por isso, desconfia sempre de propostas boas demais para ser verdade. E sabe qual é o 10º e último segredo que pode te transformar num investidor muito mais inteligente? Você pode usar a curva de CDI futuro para saber o que os profissionais estão apostando que vai acontecer com a taxa nos próximos meses e anos. Essas informações estão disponíveis gratuitamente no site da B3 e mostram as expectativas do mercado. Se o CDI futuro está precificando alta, pode ser hora de travar taxas prefixadas. Se está precificando queda, melhor ficar em pós-fixados. Claro que o mercado nem sempre acerta, mas é uma ferramenta valiosa para tomar decisões mais embasadas. A Paula, uma médica de Belo Horizonte, usa essa estratégia há 3 anos e consegue rentabilidade sempre acima da média, porque ajusta os investimentos baseada no que os profissionais estão prevendo para o CDI. Mas calma, não estou dizendo que você precisa virar um expert em CDI futuro da noite para o dia. O mais importante é entender os conceitos básicos e aplicar na prática. Comece sempre com valores pequenos para testar sua compreensão. Diversifique entre diferentes percentuais do CDI e diferentes prazos. E, principalmente, nunca coloque todo o seu dinheiro em investimentos baseados apenas em CDI, porque existem outras oportunidades que podem ser melhores dependendo do momento econômico. Uma estratégia simples é ter sempre uma parte em CDI para estabilidade e liquidez, e outra parte em investimentos que não dependem do CDI, como ações, fundos imobiliários ou até mesmo investimentos no exterior. Também é fundamental você entender que CDI alto não é sempre melhor para a economia como um todo. Quando o CDI está muito alto, normalmente significa que a inflação está descontrolada, o desemprego pode estar subindo, as empresas estão com dificuldade para crescer, então mesmo que seus investimentos estejam rendendo bem, pode ser que seu salário não esteja acompanhando a inflação e no final das contas você esteja perdendo poder de compra. Por isso sempre analise o CDI real, que é o CDI nominal. Menos a inflação, esse é o ganho verdadeiro do seu dinheiro. Outro ponto que muita gente esquece é que investimentos baseados em CDI são apenas uma parte da estratégia de enriquecimento. Eles servem para preservar patrimônio e ter rentabilidade segura, mas dificilmente vão te fazer rico sozinhos. Para construir riqueza de verdade, você precisa combinar renda fixa baseada em CDI com outras estratégias como investimentos em ações de empresas que crescem mais que a economia, desenvolvimento de habilidades que aumentam sua renda do trabalho, criação de negócios próprios e investimento em educação financeira para tomar decisões cada vez melhores.
Uma dica prática que pode te ajudar muito é criar uma planilha simples para acompanhar seus investimentos baseados em CDI. Coloque o valor investido, o percentual do CDI prometido, o CDI do dia que você investiu, a projeção de rendimento e vá atualizando mensalmente para ver se está atingindo as expectativas. Isso te ajuda a entender na prática como o CDI afeta seus rendimentos e tomar decisões mais precisas no futuro. Muitas corretoras oferecem essas informações automaticamente, mas é importante você mesmo entender como calcular para não depender só das informações que recebe. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. São informações educacionais para você entender como funciona uma das taxas mais importantes do sistema financeiro brasileiro. Sempre busque orientação profissional adequada para sua situação específica, especialmente para questões tributárias e de adequação ao seu perfil de investidor, porque cada pessoa tem objetivos e necessidades diferentes. Mas o conhecimento sobre CDI é fundamental para qualquer brasileiro que quer ter uma vida financeira próspera e não ser enganado pelos bancos que lucram com a ignorância financeira da população. Se você chegou até aqui, comente CDI aqui embaixo para eu saber que você realmente quer dominar os conceitos financeiros que fazem a diferença entre ser manipulado pelos bancos e tomar decisões inteligentes com seu próprio dinheiro. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua relação com investimentos. Porque semana que vem eu vou ensinar como usar CDI, Selic e inflação juntos para criar uma estratégia de investimentos que funciona em qualquer cenário econômico. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos do sistema financeiro brasileiro.